Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Recorde de casos. Patos de Minas registra quase 6 mil novos infectados em janeiro. Uma média de 183 confirmações de casos testados. Estudo aponta que subvariante da Ômicron é ainda mais infecciosa. Você vai ver que pacientes reclamam de desabastecimento de testes e forma de atendimento no centro de testagem da Covid-19 em Patos de Minas. Cerca de 5 mil moradores de Patos de Minas estão com vacinas em atraso e mutirão será realizado. A gente mostra ainda que congelamento do ICMS não segura a alta do combustível. Prorrogadas as inscrições para o processo seletivo que vai contratar psicólogos e assistentes sociais para a rede estadual de educação. Defensoria Pública abre inscrições de mutirão para quem busca conciliação de conflitos, como guarda de filhos e também divórcio. A gente mostra que a polícia ainda busca dupla suspeita de matar homem em boate na madrugada de domingo em Patos de Minas. Você vai ver que chuvas em janeiro foram quase o dobro da média prevista para o mês em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Um rapaz de 39 anos foi assassinado na madrugada de domingo em Patos de Minas e a polícia disse que são 2 os suspeitos envolvidos no crime. Eles já foram identificados. A motivação do assassinato pode estar ligada a uma discussão. O crime aconteceu na rua Antônio Joaquim Miranda, no bairro Planalto, em Patos de Minas. Durante o dia, a movimentação por aqui é grande por causa de oficinas mecânicas que funcionam no local. À noite, a movimentação acontece nesta boate. Renato Gomes Caixeta, de 39 anos, foi assassinado com um único tiro no rosto quando saía da casa de shows. O socorro chegou a ir até o local, porém a vítima já havia morrido. Os criminosos, 2 homens, fugiram do local após o crime. Após o acionamento, as primeiras respostas foram iniciadas, os rastreamentos. Os autores foram identificados, infelizmente ainda não localizados, mas já aportaram a nós informações de grande relevância quanto a isso. O que a gente tem de motivação para o momento é que foi uma desavença pessoal, Durante o dia os amigos estavam em um bar da cidade, houve uma desavença entre eles, E essa desavença florou durante a madrugada no homicídio, Então os autores foram identificados, o ciclo de relacionamento deles, em tese, já está sob controle, de forma que eles não haverá outra opção a não ser se apresentar para a justiça caso ainda não sejam capturados. Segundo a polícia, vítima e suspeito sempre estavam juntos em festas. Eles eram amigos e a suspeita é que a morte pode ter sido causada por um motivo passional. A gente sabe que eles todos eram amigos do mesmo ciclo de relacionamento social, inclusive foram vistos na companhia de garotas de programa, nas boates próximas ali, E salvo engano, a motivação teria sido por causa de uma delas, inclusive. Como os 2 criminosos foram filmados por câmeras de segurança instaladas na rua, a polícia pode pedir um pedido de prisão deles. Assim, os suspeitos passam a ficar foragidos da justiça. O homem que atirou pode responder por diversas qualificadoras. Com relação às 24 horas, não existe essa determinação de 24 horas, Existe sim os elementos ali do artigo 302, que é o que acaba de fazer, está fazendo, ou é perseguido, logo depois encontrado, ou logo depois é encontrado com elementos que façam presumir ele ser o autor do delito. Quando realmente você tem aí uma perseguição e ela é paralisada por algum motivo e você tem realmente uma quebra desse nexo, dessa perseguição, você pode não ter mais a situação do flagrante, mas isso vai basear de caso a caso. Nesse caso específico é uma linha, o possível pedido de prisão, até porque ele não se apresentou ao distrito de culpa, não está apresentado, não quer se apresentar, o que pode então ensejar a um pedido de prisão pela Delegacia de Crimes contra a Vida, para que ele venha então a responder preso, até que seja uma decisão posterior do Poder Judiciário que venha a falar que ele deve responder em liberdade. Mas tudo indica e recomenda, até para a gente ter realmente mais tranquilidade em realizar, e pelo fato de que a ação dele veio a atacar a ordem pública, de que a pedido de prisão dele seja realizado o mais breve possível.
A Polícia Militar pede a ajuda da população para localizar o suspeito, caso alguém o conheça. Pelo 190 ou próprio 181. Qualquer informação para nós é de grande relevância, né? Para que a gente ponha desfecho a essa história aí com o final para a sociedade, né, salutar, porque são autores, né, de outros crimes aqui na cidade, embora sejam amigos, mas são autores de outros crimes. E se pudermos já de imediato tirá-los do meio social para que se reintegre a sociedade posteriormente, melhor. Ainda sobre notícias policiais, um outro homicídio foi registrado no fim de semana em Patos de Minas. Um homem de 33 anos foi morto com um tiro no abdômen no bairro Alto Caiçaras, aqui em Patos de Minas. O suspeito do crime é um homem de 36 anos que foi preso. O crime aconteceu por volta do meio-dia da última sexta-feira, na rua José Albertino da Silva, no bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas. Elias Ferreira do Nascimento, de 33 anos, foi morto com um único tiro no tórax. Ele chegou a ser levado até o Hospital Antônio Dias, mas morreu durante a cirurgia. O principal suspeito do crime seria o comerciante Gideão Carrilho da Rocha, de 36 anos, ex-sócio de Elias. Os dois teriam desavenças antigas quando eram donos da mesma empresa. Sim, a princípio, de início, a motivação, em tese, né, seria desavenças pessoais pretéritas. Eles eram sócios, a princípio, de uma oficina mecânica. No passado, essa vítima teria, né, gerado prejuízo ao seu sócio, né, por meios fraudulentos, e ali a sociedade se desfez, dando início ali uma discussão, uma desavença entre eles, que durou durante 2 anos. A vítima no passado já teria efetuado disparos de arma de fogo contra o autor, tentando contra a vida dele, e não logrou êxito. Mas as ameaças prosseguiram daí em diante. E agora, recentemente, segundo o autor foi preso, as ameaças se estenderam para a família dele, inclusive com os filhos pequenos, que por temer então pela segurança da família, ele resolveu pôr fim a essa contenda, já que a vítima no passado teria de fato tentado contra a vida dele. Imagens de câmera de segurança flagraram a ação do criminoso. Ele teria ido atrás da vítima para cometer o crime. A filmagem mostra que a vítima estava desembarcando da sua motocicleta, né? O autor se aproximou e efetuou o disparo. A vítima correu e caiu ao solo. E o autor evadiu em fuga. Quando a guarnição esteve presente, a vítima, antes de falecer, reconheceu o autor de disparos e narrou para a guarnição como foi a dinâmica. O suspeito foi preso horas depois do crime pela Polícia Militar. Ele foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, Gideão se entregou e não ofereceu resistência em razão da prisão em flagrante. Com ele, foram encontradas 2 armas de fogo, carregadores e 22 munições intactas. Todas eram legalmente registradas. Uma terceira arma, que também possuía registro, foi apreendida pela polícia, pois ela estava na casa de um sobrinho, fora do local que era permitido. O parente do suspeito foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. As informações, né, nós obtivemos durante os rastreamentos, né? Nós deslocamos até a residência do autor, porque ali havia outras armas registradas, legalizadas no nome dele, e dali obtivemos informações do provável paradeiro dele. No momento não vou dizer, né, porque a outra parte permanece ameaçando a família. Então a gente quer preservar a integridade da outra família, não revelando o local onde ele foi encontrado, que é o local onde que outros familiares residem. Todas eram devidamente registradas. No entanto, essa daí, a 9mm, foi utilizada para a execução do crime. São 3 armas. A que foi envolvida no homicídio e as outras 2 que estavam em nome dele. As armas e as munições e os acessórios. Na verdade, as armas, né, ela tem um registro na posse, né, ela deve estar na residência ou nas mediações. No entanto, o proprietário da residência está preso e os familiares não querem mais residir naquela casa. Então, aquelas armas deveriam ser recolhidas, pois quem a partir de então tiver a posse dela estaria incorrendo no porte, caso elas não estivessem naquele local do registro. Ainda segundo o delegado de Polícia Civil, o suspeito não deve responder por legítima defesa, já que foi atrás da vítima. Gideão deve continuar preso. Tudo isso aí vai ser analisado dentro do inquérito policial, né? Mas isso não dá o direito, alguém ser ameaçado, por exemplo, hoje, não dá o direito de ir amanhã vir lá e matar aquela pessoa que lhe ameaçou,
tendo em vista que isso aí não está abarcado pela legítima defesa, né? A legítima defesa, ela não tem esses elementos, principalmente essa aí tem que ter uma contemporaneidade, né? No momento que aconteceu o fato que você está sendo atacado, né, e um ataque realmente seja um ataque que não seja só de conversa, e aí sim você pode reagir. Aí poderia ter uma situação legítima, mas nesse caso específico aqui, não levantando ainda as hipóteses, mas poderia realmente ter, e como já teve, uma situação de não legítima defesa. Daqui a pouco aqui no News, Escola Agrícola oferece cursos técnicos e bolsas para estudantes. Prorrogadas as inscrições para o processo seletivo que vai contratar psicólogos e assistentes sociais para a rede estadual de educação. E Defensoria Pública fará mutirão para quem busca conciliação de conflitos, como guarda de filhos e o divórcio. A Defensoria Pública de Minas Gerais fará um mutirão na tentativa de buscar conciliação de conflitos para até 1.000 famílias no estado. As inscrições serão abertas nesta terça-feira. Podem participar do Mutirão das Famílias 2022 em Minas Gerais quem busca a conciliação em casos de conflito na área do direito da família, por meios extrajudiciais, como reconhecimento ou dissolução de união estável, divórcio, guarda de filhos, alimentos e investigação de paternidade. O prazo de inscrição vai de 1º a 25 de fevereiro no site www.defensoria.mg.def.br. Além de Belo Horizonte, outras 35 cidades participam da ação, como Patos de Minas, Lagoa Formosa e São Gonçalo do Abaeté. As sessões de conciliação vão até 31 de março, seja em formato presencial, virtual ou híbrido. O mutirão é gratuito e voltado principalmente para pessoas de baixa renda. Mais informações pelo telefone 31 98327 6700. A Escola Agrícola de Patos de Minas anunciou a abertura de vagas para cursos técnicos nas áreas de agronegócio e agropecuária. O aluno ainda terá uma ajuda de custo no decorrer de 1 ano e meio. Veja aí os detalhes com Rafael Ribeiro. Ao todo, são 120 vagas para os cursos técnicos aqui da Escola Agrotécnica de Patos de Minas, popularmente conhecida Escola Agrícola. As pessoas interessadas podem fazer a inscrição através do site. Esses cursos são ofertados através de um programa do governo federal, do Ministério da Educação. Eu vou conversar com o Weston Tavares, ele é diretor da Escola Agrícola de Patos de Minas e quem está apto a fazer a inscrição para esses cursos. Bom, Rafael, então essas 120 vagas elas podem ser pleiteadas por alunos que estão cursando o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. Então a gente salienta que não existe um limite de idade, que não existe uma especificidade para isso, né? A gente pede que o aluno ou ligue aqui na escola para fazer uma pré-matrícula e vindo até a escola você vai estar pleiteando a sua matrícula e depois a gente vai fechar isso direitinho, trazer seus documentos aqui, né? São 2 cursos, são agronegócio e agropecuária. É importante lembrar, Weston, que as pessoas, para fazer a inscrição, elas podem estar ou não cursando o ensino médio, né? Isso, exatamente, Rafael. Ele pode ter concluído o ensino médio ou ele pode estar cursando, né? Vamos imaginar, o aluno está lá na escola normal, está fazendo o 2º ou 3º ano do ensino médio e pode vir se matricular e fazer esse curso técnico. Ao final de 1 ano e meio, 3 módulos, cada módulo são 6 meses, ele vai sair com esse diploma, né? Tendo o aproveitamento necessário, claro, ele vai sair com esse diploma de técnico em agronegócio ou técnico em agropecuária. Existe uma distância entre a área central e aqui a escola agrícola que preocupa muito os alunos, mas para isso o governo federal também pensou nessa situação com ajuda de custo, né? Sim, exatamente, Rafael. Então os nossos alunos aqui, devidamente matriculados, ao final desse processo, ele vai ter uma ajuda de custo em torno de R$400 para que ele possa usufruir dela para deslocamento e para alimentação também, que é importante a gente ressaltar. Muito obrigado pelas informações. As pessoas interessadas podem entrar no site que aparece no seu vídeo, entrar em contato para tirar qualquer tipo de dúvida através do telefone ou até mesmo vir aqui à Escola Agrícola para conhecer as instalações, ver todo esse espaço, que é um espaço que é onde as pessoas vão aprender conhecimento teórico e também prático, já que existe aqui gado, plantação, vai ser a mão no livro e a mão na massa.
Foram prorrogadas as inscrições para a contratação de psicólogos e assistentes sociais na rede estadual de ensino em Minas. O prazo de inscrição agora vai até 7 de fevereiro. Os psicólogos e assistentes sociais interessados em uma vaga na rede pública de educação devem acessar o site www.pss.educacão.mg.gov.br. O prazo para participar do processo seletivo vai até 7 de fevereiro. Pelo novo edital, não é mais necessário apresentar comprovante de registro no conselho de classe. De acordo com o edital, são 460 vagas, 230 para psicólogos e as outras 230 para assistentes sociais, para atuarem em núcleos distribuídos em diversos municípios de todas as 47 superintendências regionais de ensino. Para Patos de Minas são 6 vagas, 3 para psicólogos e 3 para assistentes sociais. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no NTV News. E chuvas em janeiro foram quase o dobro da média prevista para o mês em Patos de Minas. 2022 tem sido marcado pelo excesso de chuva na região. O volume é mais que o dobro do previsto e até março a chuvarada vai continuar. Ao contrário de 2021, esse ano tem sido marcado pelo excesso de chuvas. Em Patos de Minas, no mês de janeiro, foram mais de 500 milímetros, além do dobro esperado. Para os meses de fevereiro e março, a previsão é de volume também acima da média. Janeiro acabando, acima dos 500 milímetros mais ou menos, mais que o dobro da média, mais que o dobro do normal. Bom, nós esperamos agora que o mês de fevereiro nós tenhamos ainda chuvas, mês de março chuvas também. Isso tudo fortifica aí a ideia do plantio da safrinha, né? Bom, o que nós podemos esperar para o mês de fevereiro e para o mês de março? Esperamos médias em torno de 230 para o mês de fevereiro e média de 220 para o mês de março, também bem acima da média normal. Isso aí significa que nós teremos muita água no solo para o desenvolvimento das plantas nessa opção de safrinha. Bom, a tendência é que as chuvas vão gradualmente diminuindo à medida com que o Sol se desloca para o hemisfério norte e diminui a radiação do nosso hemisfério. O tempo instável e volumes acima do previsto refletem diretamente na temperatura. Nós tenhamos aí também condições de temperatura relativamente amenas nesse princípio, nessa época em que nós temos a diminuição dos dias e o aumento das noites, O primeiro dia de fevereiro deve ser com chuva, na região, ou chuvoso, E tem alerta porque a previsão aponta para grande volume. Dá uma olhada. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. O IMET mantém o alerta vermelho para chuvas intensas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro no último dia de janeiro e o primeiro dia de fevereiro. Nesta terça-feira, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 20 a 28 graus. Em Presidente Olegário, a máxima não passa de 29 graus. Em São Gotardo e Guimarães, a temperatura mínima deve ser de 20 e a máxima de 26 graus. Já em Lagamar, vai de 21 a 29 graus. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. A gente mostra os lances da derrota da URT para a Caldense e congelamento do ICMS não segura a alta do combustível. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Se você pensa em trocar... Válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2022. Nesse domingo, A segunda derrota consecutiva para o Trovão Azul. A torcida vaiou o desempenho da URT no Zão Maciel e o técnico pediu desculpas. O primeiro tempo foi de chances boas para as duas equipes. Aos 8 minutos, a torcida do Trovão Azul até achou que o primeiro gol viria, mas o lance não teve boa finalização. Depois, aos 16 minutos, foi a vez dos visitantes quase balançarem a rede.
A URT ainda teve novas oportunidades, com pelo menos 2 escanteios, mas também sem finalizações. O primeiro gol veio da equipe adversária, aos 29 minutos e 50 segundos. Chute certeiro do camisa 8, Ícaro. Mesmo com a pressão sobre o time de casa, o primeiro tempo passou zerado para o Trovão Azul, que ainda foi pego de surpresa com mais um gol da Caldense aos 2 minutos do acréscimo. Bola chutada pelo camisa 11, Douglas Esquilo. Fim do primeiro tempo, 0 para o RT e 2 para a Caldense. De volta do intervalo, a equipe do Trovão Azul veio com um pouco mais de pressão sobre a equipe adversária. O técnico Fajardo também apostou nas 5 substituições de uma só vez para alavancar o time numa partida mais apertada. E os ânimos se elevaram aos 15 minutos do segundo tempo, quando Ferrugem, camisa 2 da URT, marcou o único gol da equipe. Mas o que era para ser uma esperança de virada de jogo ficou por aquilo mesmo. Até chegar aos 39, 40 minutos, quando uma jogada errada do goleiro Jairo resultou na expulsão do atleta. Quem assumiu a posição do jogo foi um dos próprios titulares, Breno, camisa 4, deixando a URT com 1 a menos na linha intermediária e de ataque. Não bastasse o aperto para o Trovão Azul, aos 45 do segundo tempo, Neto Costa aproveitou o espaço de bola para marcar mais um gol para a equipe veterana, finalizando a partida em 1 para o RT e 3 para a Caldense. Com o resultado da partida, o técnico Wellington Fajardo se desculpou com o torcedor pela derrota. Reconheceu um primeiro tempo ruim para a equipe da URT, mas disse que esperava pelo menos um empate no segundo tempo, justificado por 2 situações na partida que desfavoreceram o elenco. Nós tivemos um pênalti muito claro na hora que estava 2 a 1 em cima do Matheus. A árbitra não deu o pênalti. Houve um lance de contra-ataque. Ela deu cartão amarelo para o nosso goleiro. Aí o quarto árbitro chamou ela, falando, olha só, o quarto árbitro que falou que era para ser vermelho, sendo que ela explicou na hora para o jogador da Caldense que não deu vermelho para o Jair porque o Nininho estava na cobertura, por isso que ela dava amarelo. E aí o que acontece? Ela vai tomar uma decisão acertada dela por uma decisão errada que o quarto árbitro acabou, eu estava ali perto, eu vi ele comunicando com ela. Além disso, a equipe também teve poucos amistosos, o que para o técnico foi algo também negativo para o time. Mas, com as primeiras partidas do campeonato, ele acredita já reconhecer o que precisa ser melhorado até a partida contra a Patrocinense. Eu acho que vai servir de muito conteúdo para que a gente faça esse jogo lá contra a equipe da Patrocinense. Análise da notícia chegando com a participação de Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador. Nós temos aí a URT na última posição da tabela. Tá certo que a gente começou o campeonato agora, são só 2 jogos, mas já tem ali uma lanterna para a URT, tem ali nenhum ponto somado até então. 2 derrotas grandes, né? Pode-se dizer assim, com um placar de 3 gols. Apesar que descontou também ontem, acabou descontando um dos gols, mas ainda assim são 2 derrotas muito expressivas, apesar de a primeira ter sido em BH para um dos grandes da capital. E aí a gente fica nessa expectativa de mudança, de melhora da URT, que vai ter agora já clássico nessa semana, né? Olha, o importante é o seguinte, numa partida de início de campeonato, como foi essa ontem contra a equipe da Caldense, é o que jogou o time. Porque se não tiver perspectiva para as próximas partidas, a coisa vai embolando. E a URT ontem jogou mal. Eu acompanhei pela imprensa o jogo todo, acompanhei todos os comentários, acompanhei tudo. E toda a conclusão da crônica esportiva é que a URT jogou mal. Não funcionou os 3 setores, defesa, meio-campo e ataque. Perdeu no meio-campo, a Caldense ganhou todo o jogo, principalmente no segundo tempo. Jogou melhor, esteve com o jogo na mão o tempo todo, principalmente no segundo tempo. O ataque não conseguiu marcar.
e a defesa não conseguiu parar o ataque da Caldense. Até mesmo porque o terceiro gol saiu também de uma infelicidade total do goleiro, o Jairo, né? Que saiu, cometeu uma falta, foi expulso. E numa condição daquela, com uma condição de gol, a regra manda que seja realmente expulso. Apesar da gente achar, não, a árbitra deu primeiro o cartão amarelo, depois voltou atrás, e agora esse negócio de vai e volta, voltar atrás, isso virou moda. Principalmente com essa questão do VAR, agora autorizam o árbitro a ter esse tipo de atitude numa partida de futebol. E a verdade é que a situação da URT está muito difícil. Está muito difícil por quê? Porque jogou mal. Não jogou bem contra o Cruzeiro, fez um tipo de jogo contra o Cruzeiro, tentando jogar de igual para igual lá no Horto, lá no Independência, contra a equipe do Cruzeiro, perdeu de 3, tomou 3 gols lá, jogou contra a Caldense aqui, encarando a Caldense, perdeu também, tomando 3 gols. E agora, será que de domingo para quarta-feira, para depois de amanhã, o técnico Fajardo consegue mudar tudo que foi feito até agora para a URT conseguir ganhar da Patrocinense, lá em Patrocínio? Tomara que consiga. Aliás, se conseguir isso e a equipe da URT engrenar e mostrar tudo diferente do que mostrou até agora, vai ser ótimo. Porque caso contrário, se perder mais uma, 2, se credencia ao rebaixamento. O futebol, o Campeonato Mineiro é um campeonato muito curto, um campeonato de tiro curto, de jogos só de ida ou só de volta, como queira entender aí. É um campeonato que você faz uma partida 1 contra 1, são 11 jogos numa primeira fase e depois uma segunda fase, contando aí com os classificados para disputarem o título. Então, é um campeonato muito curto, não dá tempo, não tem tempo, o time não tem tempo de treinar durante o campeonato. É essa a crueldade que a Federação Mineira faz com os times do interior. São os times de verão, os times que não disputam um calendário durante todo o ano. Quando chega no final do ano, tem que fazer rápido um time, correr, fazer um time, treinar sem dinheiro e colocar o time em campo para disputar o campeonato. Nem sempre dá certo. Algumas vezes a coisa conspira a favor, mas nem sempre dá certo e é por isso que o Campeonato Mineiro é um campeonato muito ingrato. O modelo de disputa do Campeonato Mineiro é um campeonato... Quando dá certo, Odair, vai tudo bem. Quando dá certo, o time sai, ganha 1, 2, 3, 4, e aí começa a administrar resultados para conseguir uma classificação. Ou para dizer, olha, nós fugimos do rebaixamento, não vamos cair esse ano. Mas quando perde 1, 2, 3, 4 de saída, aí a coisa fica difícil de recuperar. Não é fácil. A vida da URT está uma vida difícil daqui para frente. Joga na próxima quarta-feira contra a Patrocinense fora de casa. Confronto direto, inclusive, para os dois que estão na rabeira. Confronto direto. Não, a Patrocinense está a Patrocinense tem 1 ponto, né? Está em 9º lugar. Mas está com 1 ponto na frente da URT. Tem a Tombense, que está em 11º lugar. O Democrata, que a Tombense está em 11º, o Democrata em 10º, a Patrocinense está em 9º lugar no Campeonato Mineiro, mas com 1 pontinho apenas, e a URT com 0. A URT tem que ir lá e buscar um bom resultado, e o bom resultado para a URT lá contra a Patrocinense só tem 1. Né? E aí se ganha, dá um salto bom, né? Que você olha essa tabela aí, por exemplo, se faz 3 pontos aí, dependendo dos resultados, melhora bem a situação. Dependendo dos resultados aí do meio de tabela, né? Nós temos aí Vila Nova com 2 pontos, Pouso Alegre com 2 pontos, né? O Patrocinense Democrata com 1 ponto apenas, a Tombense também com 1 ponto apenas. Com 3 pontos tem o Atlético e o Uberlândia,
que estão aí melhores colocados na tabela. Mas se bobear, ele com 3 pontos, ele encosta lá no 6º lugar, no 4º lugar, já melhora bastante a situação da URT. E é isso que tem que procurar. Portanto, esse jogo contra a Patrocinense é um jogo chave para o time da URT. Não pode perder, né? E se conseguir uma vitória, é o objetivo dessa rodada. É a URT conseguir uma vitória contra a Patrocinense lá em Patrocínio. Até para construir um ânimo aí para as outras 2 competições que tem para fazer esse ano, Copa do Brasil e Série D, né? Você tem que ir criando um ambiente. Né? Sem isso, sem uma boa colocação no Campeonato Mineiro, fica difícil até para fazer o time para disputar, para entrar nessas competições nacionais. Lembrando que a Copa do Brasil é um jogo só, né? Sim, sim. Vai pegar um time catarinense aqui... Passa de fase com um jogo só. Numa partida só, é um jogo só. Aqui num jogo só. Sendo que o resultado, o empate favorece o adversário. Que é o Avaí. O Avaí. Joga em casa, mas tem que ganhar. Né? Muito bem, vamos girar o assunto, Gui. O congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 2 meses pode não representar alívio para o consumidor. Outros fatores influenciam diretamente no preço, que já está salgado demais. Em decisão conjunta, governadores de todo o Brasil optaram pela prorrogação do congelamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis. A medida se encerraria em 31 de janeiro, mas valerá por mais 60 dias. O ICMS hoje é o grande vilão nessa disparada de preço dos combustíveis, porque ele é cobrado sobre o preço final de venda e não sobre o preço do custo e da produção. Então, quanto mais sobe o preço dos combustíveis, faz o cálculo do ICMS e o ICMS sobe. No entanto, o questionamento que fica é o seguinte: o preço da gasolina irá diminuir? É importante entender, num primeiro momento, do que se trata o ICMS. O imposto é calculado sobre o valor da mercadoria e é de competência estadual, o que significa que cada estado brasileiro tem o poder de definir o percentual que deseja cobrar. Ou seja, se o preço do combustível aumenta, o valor do tributo automaticamente sobe. Eu costumava gastar em torno de uns 600 por mês. Agora eu gasto em torno de uns 1.000. Eu sou a favor que zera o ICMS. Por quê? Porque aí vai ajudar a baixar, né, o preço do combustível. O governador Romeu Zema se mostrou a favor do congelamento do ICMS em uma coletiva realizada no dia da sua visita ao município de Patos de Minas. Ele afirma ter entrado em discordância com demais governadores por querer que o congelamento durasse durante 180 dias. Ao ICMS, nós fomos totalmente favoráveis, pleiteamos no Conselho de Secretários de Fazenda que o ICMS ficasse congelado. Do nosso ponto de vista, o ideal seria até 180 dias, mas como nem todos os governadores concordaram com esse prazo, nós conseguimos 60 dias. O mesmo preço do ICM estando congelado, a Petrobras subiu um pouco o preço, porque depende do barril do petróleo, depende do dólar. Então o mercado gosta disso mesmo, é muito volátil, né? Qualquer coisinha, qualquer interferência, qualquer decisão nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, na Rússia, tem interferência direta no preço, para pressionar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Segundo Romeu Zema, ainda que o ICMS esteja congelado, outros fatores podem implicar no aumento do combustível. Lembrar que nós vamos provar que, apesar dos estados não estarem cobrando nada a mais, está com o imposto congelado, o petróleo continua subindo. Então, fica muito claro que não é colocando culpa em governador, em prefeito, que você resolve o problema. É um problema muito maior. O petróleo subiu o preço no mundo todo, aqui no Brasil mais ainda, porque aqui o dólar ainda se valorizou e o real desvalorizou. E aqui nós temos uma empresa que detém o controle de todo o refino e não tem concorrência. Então é um problema bem maior do que depende aí de mais análise. E pesa no bolso quando você vai abastecer, pesa também no seu bolso porque incide em muitos outros produtos que precisam ser transportados justamente com veículos que utilizam esse combustível mais caro.
Olha, o grande problema do combustível no Brasil, e eu acho que em grande parte do mundo, é a questão do monopólio. Usam como a bandeira da questão da segurança nacional para determinados países, a segurança econômica de determinados países, que tem a base da sua economia na exploração de petróleo, por exemplo, e aí justificam isso com o monopólio. Olha, é por isso que nós temos o monopólio. Mas no Brasil, a Petrobras seria um grande negócio para o brasileiro, né, para o povo brasileiro, para o consumidor brasileiro, se a Petrobras cuidasse da negociação, do negócio exploração de petróleo, a prospecção e exploração de petróleo, né, e deixasse a concorrência livre, o Brasil deixasse outras empresas de beneficiamento, outras empresas de negociação na ponta para distribuição do combustível no Brasil. Isso provocaria uma concorrência natural e nós teríamos, como já tivemos no Brasil, outras empresas explorando a venda do combustível já beneficiado aqui no Brasil. Essa concorrência poderia ser saudável, poderia ser salutar para o preço do petróleo no Brasil. No ano passado, divulgaram ali lucros estratosféricos da Petrobras. Grande coisa, à custa do sacrifício do seu dono, que é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é dono da Petrobras. E aí a Petrobras sacrifica o dono, apresenta lucros estratosféricos, lucros altíssimos, mas à custa desse sacrifício do povo brasileiro, que é o dono da Petrobras. É justo isso? Ah, mas nós temos aí uma carga de imposto muito grande. Mas é justo isso? Você ter uma carga de imposto, você pagar, por exemplo, um ICMS girando em torno de 30% no estado de Minas Gerais, para gasolina, para o óleo diesel, seja lá para o que for, para o combustível aqui em Minas Gerais? É justo você pagar, você ser dono, ser sócio, ser acionista disso e pagar um custo tão alto para que ela apresente grandes lucros, grandes dividendos de lucros? Por quê? Se ela vale tanto na bolsa, se sobe todo dia, se tem uma cotização bem valorizada na bolsa, mas à custa desse sacrifício do povo brasileiro, é preciso ser repensado isso. Acho que às vezes o jeito de fazer é que não está dando certo. Essa questão do congelamento do imposto, isso não refresca, não vai fazer nem cócegas no preço do combustível no Brasil. Muito bem, vamos dar uma parada rápida aqui no nosso News. Na sequência a gente volta com mais análise. Recorde de Covid-19. Patos de Minas registra quase 6 mil novos infectados conhecidos em janeiro. E pacientes reclamam de desabastecimento de testes e forma de atendimento do Centro de Testagem da Covid em Patos de Minas. No próximo sábado, 5 de fevereiro, terá mutirão para a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19, com foco nos moradores de Patos de Minas que estão com cartão de vacina em atraso. A vacina será oferecida em 6 postos de saúde. Cerca de 5 mil pessoas estão com as vacinas contra a Covid-19 em atraso em Patos de Minas. Tanto que será realizado um mutirão no próximo sábado, 5 de fevereiro. Quem recebeu dose da AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer até 5 de outubro deve procurar um dos 6 locais de aplicação. As unidades de saúde do Alvorada, Jardim Paraíso, Jardim Panorâmico, Alto da Colina, Cristo Redentor ou Ipanema. Os postos de saúde ficarão abertos de 8 da manhã às 4 da tarde. Quem também não tomou nenhuma dose e tenha mais de 12 anos pode procurar as unidades.
assim como os vacinados com Coronavac até 20 de dezembro, AstraZeneca até 20 de outubro, Pfizer até 15 de fevereiro, e também serão ofertadas doses de reforço para imunossuprimidos que tenham intervalo de 3 meses da terceira dose. Mas é um estudo ainda não revisado, publicado por pesquisadores da Universidade de Copenhague, de estatísticas da Dinamarca e da Universidade Técnica da Dinamarca, revelou que a subvariante BA2 da Ômicron é mais transmissível do que a Ômicron comum e mais capaz de infectar pessoas vacinadas. Essa subvariante da Ômicron é a prevalente na Dinamarca. Nesta pesquisa foram analisados 8.500 dinamarqueses entre dezembro e janeiro. Já foram registrados casos da BA.2 nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Suécia e Noruega, em extensão bem menor do que na Dinamarca. Meu caro Gui Boaventura, a gente tem aí, e os cientistas já falavam, né, os homens de ciência, que essas variantes, subvariantes realmente iriam acontecer, só que a gente não imaginava que fosse assim tão sucessivamente, então, mas que se tivesse um poder de se alastrar ainda maior do que a variante. Né? Mas tem um detalhe extremamente importante aí. Quando se descobriu essa Ômicron, ela já estava espalhada pelo mundo. Então, eu acho que nós estamos correndo atrás desse estudo, não estamos tendo condição de acompanhar a evolução do vírus ou estudos em diversas partes do mundo para saber da realidade aonde uma determinada variante aparece primeiro ou aparece depois. Essas subdivisões da Ômicron, elas apareceram agora, mas já apareceram aí na Dinamarca, apareceu no Reino Unido, apareceu nos Estados Unidos, que é do outro lado do mundo, né? Então, se você fizer um estudo aqui no Brasil, fizer os testes aqui no Brasil, ou as pesquisas aqui no Brasil, essa subdivisão ou essas subdivisões já estarão aqui também. Então nós estamos correndo atrás. Quando nós descobrimos, já foi, já passou. É muito rápido isso, né? Essa evolução e a transmissão, acima de tudo, do coronavírus, ela é muito rápida. Então nós precisamos de continuar tendo cuidado, porque desse vírus ele não dá folga. Sorte é que, parece que sim, ou talvez seja, que ela está diminuindo a letalidade. Não se sabe se é por conta da vacinação somente ou se por conta também da evolução natural do vírus. Muito bem. E olha, Patos de Minas registrou um recorde de casos de Covid-19 em janeiro. E veja, nem todos que apresentaram sintomas são testados na rede pública, né? Não há exames para todos que apresentam sintomas, sem falar que há reclamação também com relação à forma de atendimento no centro de enfrentamento do município. O Vinícius está falando aqui que a gente não tem esse material ainda. Patos de Minas registrou, não é isso? Quase 6 mil novos casos em janeiro, que é essa informação que a gente tem. Nós tivemos aí um número muito elevado para um mês de janeiro. No ano passado nós não tivemos essa quantidade toda. É muito caso para um período como esse, né? Pois é, nós ainda estamos no sentido evolutivo da contaminação, né? Nós estamos com essa contaminação, esse registro de novos casos subindo. E a Organização Mundial de Saúde e os especialistas afirmam que nós deveremos chegar, agora já aumentou o prazo, né? Agora já estão falando para a primeira quinzena, dentro da primeira quinzena do mês de março, a gente chegar aí no pico dessa terceira onda, no pico de contaminação dessa terceira onda, até mesmo por conta do aparecimento dessas duas novas subvariantes da variante Ômicron aqui no Brasil. A gente tem reclamação, Gui, de pessoas que foram testar, né? Tentaram passar pela testagem lá no centro de testagem, que é um novo centro aqui de Patos de Minas, e aí novamente pessoas reclamando do atendimento, da demora e da imensa fila ali naquele local.
O centro de testagem da Covid-19 tem sido alvo de reclamações diversas. Os pacientes reclamaram, num primeiro momento, sobre a superlotação, tendo como consequência a espera embaixo do sol. Depois, foi a vez dos comerciantes reclamarem da aglomeração de pessoas com sintomas de Covid-19 nas proximidades. O jornalismo da NTV recebeu queixas quanto ao desabastecimento de testes. E agora, por meio de um vídeo, uma queixa quanto ao mau atendimento dos médicos do local. Estou aqui no posto de saúde, Leãozinho, e inúmeras pessoas aqui aguardando já há mais de 2 horas, que não são atendidos com sintoma de Covid. Enquanto eu fui lá dentro e vi médico no celular, que não chamava ninguém. Olha o número de pessoas aqui que estão com sintomas. Segundo o relato da mulher que enviou o vídeo, os médicos passavam tempo no celular, enquanto as pessoas esperavam do lado de fora para serem atendidas. Olha o número de pessoas aqui, fora os que estão lá dentro. Então é isso. Por que não tem teste para fazer? Por quê? O que justifica essa falta? A mulher levanta o seguinte questionamento: com o desabastecimento de testes, como as pessoas que não possuem condições financeiras poderão obter um diagnóstico, uma vez que o valor dos testes se faz inacessível em clínicas e consultórios? Então, agora aproveitando e cobrando um absurdo nessas clínicas, nesses laboratórios, R$200 um teste de Covid, sendo que eles têm um custo de apenas, acho que é uns R$20. E eles escolhem quem é que vai fazer, tem direito de fazer teste de Covid aqui. E os médicos ficam ali no celular, enquanto o povo está aqui há 2 horas, ficam 3 horas, 3 horas esperando serem atendidos. Denúncia séria que precisa ser verificada, avaliada. E porque essa testagem ela precisa ser verificada, até porque nós temos ali um volume muito grande de pessoas que procuram o centro e isso não pode acontecer de um médico, por exemplo, como disse essa senhora aí, destratar o paciente, se é que isso realmente aconteceu, e a gente quer acreditar que essa senhora não ia chamar a imprensa para falar uma mentira como essa. Isso tem que ser verificado, porque é muito sério, Gui. Além de chamar a imprensa, a pessoa tem que ir com o seguinte raciocínio: se tiver um maltrato qualquer contra qualquer paciente, chama a polícia. É preciso que se registre um boletim de ocorrência para que o Ministério Público posteriormente possa tomar uma providência, porque ser funcionário público, estar trabalhando na área de atendimento público de saúde, não quer dizer que a pessoa tem a escritura do mundo no bolso. Ser médico e estar atendendo, ganhando pouco, salário minguado, isso não quer dizer absolutamente nada. Não há justificativa para um médico, por exemplo, maltratar uma pessoa. Então tem que chamar, não só a imprensa, mas chamar também a polícia para registrar um boletim de ocorrência e dar verdade ao fato, sabe? E dar consciência pública a um fato que não pode acontecer e que a justiça tem que tomar uma providência, principalmente o Ministério Público tem que tomar uma providência, porque se maltrata um, maltrata todos. Se maltrata uma pessoa, é um modus operandi daquele profissional e ele não pode ficar no atendimento público de saúde. Ganha pouco, isso não é justificativa, né? Não quer exercer bem a profissão e acha que está ganhando pouco, não fique ali, peça as contas e vá embora, mas não maltrate as pessoas. Agora, o simples fato de você levar essas pessoas com sintomas, para um centro de testagem e atendê-lo mal, deixá-lo esperando, deixá-lo em fila, pessoas que têm sintomas, mas que podem não estar contaminados, juntos com pessoas que estão contaminadas e que têm os outros sintomas ou os mesmos sintomas, passa de uma para outra. Você faz um centro de contaminação ao invés de um centro de testagem. Muito bem.
O Gui, neste momento, para a gente finalizar aqui a nossa análise de hoje, nesse momento os vereadores do município de Carmo do Paranaíba estão analisando aquele pedido de providência, aquele pedido de uma CPI, que é com relação à quebra de decoro do prefeito, Dr. César, que teria aí, por meio de áudios publicados aí, desrespeitado um cidadão do município de Carmo do Paranaíba. Nesse momento, os vereadores estão ali lendo a denúncia para ver se aceitam ou não esse pedido. Você conhece muito bem um ditado que é faca de dois gumes? Quer dizer, é faca que corta para os dois lados, né? Então, isso é a internet, isso é a rede social. Ao mesmo tempo em que ela favorece uma comunicação que te dá um instrumento muito veloz, muito rápido de comunicar com as pessoas, você tem que entender que o seu conteúdo pode ser prova contra você. E o fato de ser prefeito, de ser uma autoridade, não dá à pessoa eu estou falando nas redes sociais. Isso não quer dizer que você tem total liberdade para você falar aquilo que pensa ou aquilo que tem vontade de falar, mesmo que isso esteja ofendendo alguém ou esteja dando a outras pessoas a oportunidade para buscar a lei, para buscar a regra e para puni-lo. Que é o que está acontecendo com o Dr. César lá em Carmo do Paranaíba. Ele perdeu as estribeiras, pelo que a gente sabe, ele perdeu as estribeiras e dentro do seu raciocínio falou aquilo que estava sentindo, acuado ou respondeu uma crítica, ou magoado respondendo uma crítica, mas isso virou uma arma contra ele. A Câmara agora que faz um julgamento político desse tipo de situação está com a espada na mão e o pescoço do prefeito em cima da mesa, né? É um julgamento que você não sabe o que vai acontecer. E é esse tipo de coisa que as pessoas, principalmente quem tem destaque, pessoas públicas, devem ter para não colocar isso, não se expor dessa maneira nas redes sociais, que é uma faca de dois gumes. Corta para o lado do bem, mas corta também para o lado do mal. O resultado dessa reunião, se a Câmara aceita ou não essa denúncia, a gente vai trazer amanhã no 30 Minutos, no programa Gui Boaventura e também no NTV News. Gui, a análise termina por aqui. Obrigado por mais uma participação. Amanhã a gente se encontra. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador e até amanhã. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.